caminho judaico e outro cristão? Claro que não, mas o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 12, ele diz, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Agora, o que é interessante? A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Agora, a distinção entre Israel e igreja não é uma distinção soteriológica de salvação, de dois caminhos de salvação. É uma distinção histórico-redentiva e escatológica dentro do único plano de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, distingue os judeus, gregos e igreja de Deus. O texto, claro, não é uma prova isolada do nosso pensamento pré-tribulacionista e dispensacionalista, mas ele demonstra que Paulo ele não trata todos os grupos históricos como uma categoria indiferenciada. Romanos capítulo 11 acrescenta essa dimensão escatológica, o endurecimento parcial de Israel, a plenitude dos gentios e a esperança de restauração, e Paulo afirma que os dons e a vocação são de Deus e são irrevogáveis. Agora, se Israel foi definitivamente absolvido pela igreja, por que Paulo continua falando de Israel como uma realidade futura? Por que a restauração aparece depois da entrada da plenitude dos gentios? Já que, segundo o Senhor, eles são um povo só. E, na verdade, se o senhor fazer uma exegese simples em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, ela complica para o senhor. E eu vou te mostrar. Portem-se de modo que não se torne causa de tropeço, nem para judeus. Aí aqui parece que tá show de bola, né? Só que se falasse assim, nem para judeus ou para a igreja de Deus, aí sim, teria essa distinção. Mas ele tá falando nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Os gentios aqui são convertidos? O apóstolo Paulo está falando de um povo, né? Mas os gentios aqui são O convertidos? apóstolo Paulo fala de judeus, gentios e igreja. Então, os gentios aqui são convertidos? O senhor conclui da forma que o senhor está fazendo Então, eu exegese. estou perguntando para o senhor, os gentios aqui é um povo convertido? É uma igreja? O apóstolo Paulo está falando para quem? Então, os gentios são igreja? O apóstolo Paulo está falando para quem? Aqui está escrevendo para Coríntios. Aí eu tô te perguntando, os gentios são igreja? Coríntios é o quê? Uma igreja. Uma igreja, tá ótimo. E os judeus não podem ser igreja? Se eles se renderem a Cristo, sim. É exatamente isso que eu penso. Mas, claro, um exegese precisa trabalhar de dentro para fora. O que o apóstolo Paulo está pensando quando ele fala isso à igreja? Então, é porque o senhor apresentou o texto para mim na intenção de mostrar a distinção. Só que eu te mostrei que no mesmo texto que o senhor apresentou, tem mais um povo que é os gentios. Sim. Então, como é que eu desconexo agora os gentios da igreja? Quantos povos tem? Como eu afirmei, só existe um povo em Cristo Jesus, mas existem funções escatológicas distintas no plano de Deus. Nós temos o apóstolo Paulo falando na igreja de Coríntios, capítulo 10, versículo 32, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha que o apóstolo Paulo está fazendo distinção. A palavra nem aqui é kai no grego. É uma distinção primária. Eu concordo. E a gente precisa fazer essa... O apóstolo Paulo está fazendo a distinção. Nem judeus, nem gentios, nem a igreja de Deus. Eu concordo essa distinção. Só que aí é o que eu estou explicando para o senhor. A tese para o senhor aqui, ela fica falha quando o senhor quer fazer essa distinção, dizendo que Israel vai ser salvo. E o que ele está dizendo aqui no texto, na minha percepção minuciosa, é: eu não posso ser pedra de tropeço para quem está no mundo, independente se é judeu e se é gentil, e nem para quem está na igreja. É isso, é simples a leitura aqui do texto. Eu não posso ser pedra de tropeço judeu. Judeu não é crente, ele não é cristão, então ele não é igreja. Agora, se ele virar cristão, ele larga de ser judeu e se torna igreja. E o gentil? O gentil não é crente, não é cristão, não é igreja. Agora, se ele virar cristão, ele larga de ser gentil e se torna igreja. Então é esse o texto que o apóstolo Paulo está apresentando. Eu não posso ser pedra de tropeço nem para quem está lá fora e nem para quem está aqui dentro junto conosco. Eu não posso ser pedra de tropeço nem para esses que não são meus irmãos e nem para os meus irmãos que é a igreja.
Então aqui eu não vejo a distinção.